alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela e hoje na nossa aula de História nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito importante para todos os brasileiros. Nós vamos iniciar o capítulo 4 com o título Quando a História nos une. Vamos lá? A história em comum. Você estudou que as pessoas podem estar unidas por diferentes laços. Uma família pode ser formada por pessoas que possuem parentesco ou relações afetivas. O que isso quer dizer, pessoal? Muitas vezes a família, toda é uma família que tem laços de parentesco. São famílias do mesmo sangue que nós falamos, né? Mas às vezes algumas famílias são formadas por filhos adotivos, né? Ou até mesmo por pessoas que não têm nada a ver com a nossa família consanguínea, né? Que tem o mesmo sangue, mas que nós consideramos pessoas da família. Às vezes moram conosco, né? Pessoas que trabalham na nossa família há muito tempo e acabam se tornando como se fossem da família. Então, as pessoas, para serem da nossa família, para que formemos uma família, pode ser tanto com laços de parentesco ou relações afetivas. Mas a família não é a única responsável por unir as pessoas. Algumas pessoas convivem juntas na escola, no trabalho, entre outros ambientes. Então, nós podemos ver aqui, eu peguei um dos exemplos que é a escola. A gente convive não só com a nossa família, né? Se a gente for contar com quantas pessoas nós convivemos, a gente acaba até perdendo a conta, porque são muitas pessoas, né? Não só na família, não só na escola, mas em vários lugares por onde nós andamos, onde nós frequentamos. Lugares abertos ao grande público também contribuem para que seja construído um laço entre as pessoas. Quando você vai à feira, encontra os feirantes, grupo que deseja vender seus produtos, e os compradores, que são as pessoas que desejam consumir algo. Nós já estudamos isso nos capítulos anteriores, né? Que são lugares de convivência. No posto de saúde atuam os médicos, os enfermeiros e os dentistas, e os pacientes estão lá porque precisam de um tratamento. Então eu convivo não só por prazer com algumas pessoas, mas às vezes até por necessidade, né? Quando eu preciso ir ao médico, quando eu preciso ir ao dentista, eu vou ter uns minutos de convivência com outras pessoas por necessidade. Ainda existe a possibilidade de uma pessoa fazer parte de um grupo porque frequenta os mesmos lugares que os demais. Por exemplo, esportistas se encontram em praças e parques para a prática de esportes. Então, vocês estão vendo, por exemplo, agora na época da pandemia, nós estamos vendo muitos grupos de pessoas que vão andar de bicicleta juntas, né? Então, elas convivem, elas se encontram, são grupos que se encontram, né, e que têm a possibilidade de fazer parte, várias pessoas fazerem parte daquele grupo ali. Várias situações podem fazer com que um grupo de pessoas se identifique pela necessidade ou interesse em comum. Então, foi o que eu acabei de falar, né? Às vezes eu vou conviver por necessidade com algumas pessoas e outras vezes porque eu tenho interesse em comum, né? Como, por exemplo, o grupo que anda de bicicleta. Mas nós vamos ver agora que por que nós estamos falando sobre isso. Nosso capítulo se chama Quando a História nos une. E nós vamos ver que nós brasileiros convivemos com grupos diferentes de pessoas de outras culturas e houve na nossa história essa convivência com pessoas de nacionalidades, de costumes, de cultura bem diferentes. Então agora nós vamos iniciar essa parte do nosso estudo. Os imigrantes no Brasil. O Brasil recebeu imigrantes que vieram de longe. O que são imigrantes? São pessoas que saem da sua terra natal, né, do lugar, do país onde eles nasceram e vão viver em outros países, em outros lugares. E o Brasil, na época em que ele ainda era colônia de Portugal, ele recebeu
alguns imigrantes e depois que ele deixou de ser colônia também. Então vamos ver quem foram esses imigrantes. Recebeu imigrantes da Europa, da Ásia, da África. Da Europa vieram os povos, os italianos, portugueses, holandeses, espanhóis e alemães. Da Ásia vieram os chineses, japoneses, coreanos e árabes. E da África vieram os angolanos, quenianos e nigerianos. Esses povos vieram na época em que o Brasil estava começando a se desenvolver e eles viram aqui oportunidades para enriquecer, para crescer. Não, os únicos povos que não vieram com essa intenção foram os povos africanos. Esses povos são os que nós vamos estudar mais a fundo nessa aula de hoje, tá? Os italianos, os chineses, os portugueses vieram atrás de oportunidades. Muitos, como os italianos, vieram para trabalhar nas lavouras, nas plantações, né, das grandes fazendas. Os portugueses vieram em busca de tesouros, né, de pedras preciosas, ouro, né? E os alemães foram para o sul do país, né? Se a gente for visitar Porto Alegre, Santa Catarina, tem bastante descendente dos alemães. Os chineses, japoneses foram para São Paulo, né? Tanto que lá tem a rua, né, dos chineses. Então, cada povo veio em busca de uma oportunidade, menos o povo africano, que é o que nós vamos ver agora. A triste escravidão. No passado, existiu no país a escravidão negra. Foram milhares de homens e mulheres, crianças, jovens e idosos transformados em uma população escrava. Eles não recebiam salários, não eram livres, trabalhavam dia e noite e moravam e se alimentavam de forma precária. Eram maltratados e humilhados e recebiam castigos físicos. Então aqui eu trouxe para vocês a imagem de como começava toda essa história. Os negros africanos eram trazidos para o Brasil, eles eram trazidos de navio, eram separados de suas famílias na África, alguns eram trazidos com a família toda e quando chegava no Brasil, eles eram expostos nas praças como se fossem mercadorias, como se fossem produtos para serem vendidos. E os donos de fazendas, como nós podemos ver aqui na imagem, eles iam até essas praças e escolhiam quais eram os escravos que eles queriam comprar. E aí eles levavam esses escravos para suas fazendas e eles trabalhavam para esses fazendeiros, colhendo café, plantando, cuidando do gado, alimentando o gado, limpando a casa, lavando a roupa, e eles não recebiam salários, eles eram escravos, eles não recebiam nada. Muito pouca comida, dormiam no chão das senzalas, né? Então eles eram muito maltratados. E quando tentavam fugir, eles eram castigados, amarrados, né, aos troncos e eram chicoteados. Comunidades quilombolas. As pessoas escravizadas eram trazidas de várias partes da África e possuíam conhecimentos, tradições e culturas que foram importantes para formar o Brasil. Muitas delas fugiam da escravidão e formavam quilombos. Então, pessoal, alguns escravos conseguiam fugir e esses que conseguiam, eles iam para as matas e formavam quilombos, né? Que eram comunidades de escravos fugidos e ficavam escondidos ali. Atualmente, várias comunidades apresentam membros que são descendentes dessas pessoas escravizadas que fugiram. Eles formam as comunidades quilombolas
Então, até hoje, existem pessoas que são descendentes, né? Que o avô era um escravo que conseguiu fugir, né? Que o bisavô era um escravo que conseguiu fugir. E essas pessoas vivem nas comunidades quilombolas. Então, nós vamos ver agora como são essas comunidades. Aqui nós temos uma ilustração, tá? Como nós podemos ver aqui, olha, nós temos a imagem dos negros lutando capoeira aqui atrás, né? Como nós sabemos, a capoeira é uma arte, uma dança, uma luta que veio da África com os escravos. Eles é que iniciaram a capoeira no Brasil. Comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas são, em grande parte, comunidades rurais formadas por descendentes de africanos escravizados. Então, são comunidades que não ficam dentro das cidades, tá? Elas ficam nos campos. Nessas comunidades existe a transmissão de conhecimentos e tradições criados no passado. Canções, danças, o modo como se cultiva a banana ou a mandioca, o artesanato produzido com capim dourado, são exemplos da cultura passada de geração em geração. Então, as pessoas que vivem nas comunidades quilombolas, elas aprendem a cultura, né, dos seus antepassados. Por quê? O avô vai passando para a neta, e a neta passa para a bisneta, e essa tradição nunca termina. Eles sempre têm alguém aprendendo sobre a cultura antiga, né, dos ancestrais. Os conhecimentos sobre plantas medicinais, técnicas da agricultura familiar, práticas religiosas, festas e tradições orais dos povos da África que foram escravizados no passado também são elementos culturais preservados nessas comunidades. Então, eles conhecem plantas, né, que são usadas para curar algumas doenças, né? Eles sabem práticas religiosas, quem sabe benzer, né? Eles fazem orações. Então, tudo aprendido com o povo antigo, né? Com os povos da África, tá? Que é o povo que foi escravizado. E aqui a gente tem, né, uma explicação sobre a agricultura familiar, que está falando aqui, que eles conhecem as técnicas da agricultura familiar. É uma forma de organização e administração em que toda a família trabalha naquela produção. A produção é variada e vendida dentro do Brasil em feiras e mercados. Então, tudo que é produzido pelas famílias das comunidades quilombolas vai para feiras, né? Vai para mercados para ser vendido. O que? São produtos, né? A banana, a mandioca, algumas ervas, tá? Eles produzem e vendem em feiras e mercados. Você sabe quem é? Essa pessoa que está aparecendo aqui, né, uma pintura, foi um homem, né, muito importante para os escravos do Brasil. Ele teve uma grande importância na liberdade dos escravos. Alguém sabe quem é? Acertou quem disse que era Zumbi dos Palmares. Mas quem é Zumbi dos Palmares? Então agora nós vamos ler uma breve biografia para que nós possamos conhecer um pouquinho mais. O Zumbi, ele representou a luta do negro contra a escravidão no período do Brasil colonial. Ele morreu em combate, defendendo seu povo e sua comunidade. Os quilombos representavam uma resistência ao sistema escravista português e também uma forma coletiva de manutenção da cultura africana aqui no Brasil. Em Palmares também existia escravidão. Então, gente, esse quilombo ficava em Pernambuco, onde, né, hoje é Pernambuco, e o Zumbi, ele tinha o nome de Francisco. Ele vivia nessa comunidade e ele defendia a ideia de que não devia existir escravidão, de que os negros tinham que ter liberdade como todos os outros homens. Então ele foi um guerreiro, ele lutou, né? Ele morreu lutando em combate. E o Zumbi era casado, a esposa dele se chamava Dandara, e ela lutava junto com ele na defesa da liberdade dos escravos, dos negros africanos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje a respeito da escravidão no Brasil, a respeito
dos povos que migraram para o Brasil. Espero que vocês tenham gostado e agora nós iremos para a plataforma realizar atividades referentes a esse assunto. Um abraço e até a próxima aula.